Olá, educandos e educandas. Vamos iniciar a nossa aula de Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 2, que tem como objeto de conhecimento os sociólogos clássicos e os contemporâneos. O detalhamento: sociólogos clássicos, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Sociólogos contemporâneos, Manuel Castells e Zygmunt Bauman. Vamos agora iniciar a nossa aula e conhecer os nossos sociólogos. Para falarmos de clássicos, é importante que vocês também tenham o conhecimento e a clareza do significado desta palavra ou deste termo quando ele é empregado nas diversas situações. Mas todas essas situações vão ter o mesmo significado. Só para relembrar um pouco, por exemplo, nas aulas de arte, vocês ouviram falar em balé clássico. Sempre quando se fala em balé, vem a palavra clássico logo a seguir. Mas por que isso? Em outros componentes, também vocês vão ouvir falar de autores, de teóricos que são clássicos para aquela ciência, para aquele determinado ramo do conhecimento. E em sociologia, da mesma forma, nós temos os sociólogos clássicos. São aqueles que estão presentes aí nos nossos discursos, no discurso dos sociólogos contemporâneos e daqueles que se debruçam sobre o estudo da sociologia. Os clássicos da sociologia são aqueles autores que gozam de status privilegiado. Vejam bem, um status privilegiado e que continuam importante para os atuais pesquisadores, porque eles estabeleceram os critérios básicos no âmbito da disciplina, sim, da disciplina Sociologia, e delimitaram problemas e perspectivas teóricas fundamentais que continuam sendo revisitadas. O que significa? Que esses autores que nós iremos falar, que nós iremos comentar em nossa aula, para que vocês conheçam um pouquinho deles, são considerados clássicos, porque as suas teorias continuam sendo revisitadas. Ou seja, aquilo que eles escreveram no século XIX, no século XX e até mesmo no século XXI, permanece como base e continua sendo utilizado para entender, para compreender a sociedade na qual nós estamos inseridos, na qual eu vivo, na qual cada um de vocês está vivendo, em espaços diferentes, mas com problemas, com situações que estes autores que iremos apresentar para vocês hoje e que são considerados clássicos, vão trazer como temas a ser trabalhado dentro da ciência sociológica. Os sociólogos clássicos têm, assim, o reconhecimento de quem são os autores para, abre aspas, produzir uma grande ciência social é um dom que, como o de criar uma grande arte, varia transhistoricamente entre diferentes sociedades e diferentes seres humanos. Essa é uma ideia, nem todos concordam, mas é uma ideia amplamente difundida de que esses autores possuem um dom. Todos nós possuímos, é claro, mas eles trouxeram aí situações chaves, que eles chamam aí de uma grande arte, né, que varia transhistoricamente, ou seja, através do tempo, entre diferentes sociedades e também entre diferentes seres humanos. É possível, então, aplicar, perceber tais teorias nos diversos espaços e nos diversos tempos. Sociólogos clássicos, eles não são iguais em todos os lugares, mas é porque
tem muita gente boa, tem muito autor que é muito bom e traz ideias que são válidas para o entendimento, para a reflexão e para o conhecimento do meio no qual nós estamos inseridos, que é a sociedade. Todos nós vivemos em sociedades. Vamos lá. Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os clássicos, né, que Parsons, Talcott Parsons é um autor americano, né, como está escrito aqui, olha, Parsons, eu já estou íntimo aí do autor, então só coloquei Parsons aí, mas é Talcott Parsons, ele elegeu lá nos Estados Unidos clássicos como Thomas Marshall, Vilfredo Pareto, Emily Durkheim, que aqui eu coloquei só Durkheim, e Weber, que é Max Weber, como responsáveis por fundar a tradição clássica sobre a qual a sociologia devia se filiar. Marx é um outro autor que lá nos Estados Unidos também se tornou clássico já no final dos anos de 1970. Portanto, apresentei aqui para vocês os autores clássicos lá nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Que nem em todos os lugares do mundo os clássicos são os mesmos, porque as ideias fazem mais sentido ou têm maior expressão para aquele contexto histórico. Vamos a um outro exemplo. Falei aqui dos Estados Unidos. Agora vamos para a França. Na França, um outro autor chamado Raymond Aron, que é um francês, lá no final dos anos de 1960, ele elegeu como clássicos, olha só como os autores têm os iguais e outros diferentes lá dos Estados Unidos. Aqui na França, ele elegeu como clássico da sociologia Comte, que é Auguste Comte, Durkheim, Émile Durkheim, Tocqueville, Max Weber e Vilfredo Pareto. Percebam que tem autores que são clássicos nos Estados Unidos e que também são clássicos aqui na França. São autores que têm a mesma importância, o mesmo peso teórico. E já que são diferentes, em alguns lugares do mundo, de acordo com os contextos sociais e com aquele grupo de autores ou um autor que elege este ou aquele teórico como clássico, como é no Brasil? Será que no Brasil são os mesmos que nos Estados Unidos? São os mesmos que lá na França, na Europa? Olha só, Florestan Fernandes, que é um importante sociólogo brasileiro, ele elege como nossos, no caso brasileiro, né? No caso da nossa sociedade, ele elege como nossos clássicos Marx, Durkheim e Weber, ao sintetizá-los do ponto de vista do método empírico-dedutivo. Vejam que Florestan Fernandes ele já segue uma linha para delimitar esses autores clássicos de acordo com a produção científica sociológica nacional brasileira. E ele diz aí, de acordo do ponto de vista do método empírico-indutivo, para propor uma teoria da investigação sociológica. Então, Florestan Fernandes reúne aí esses autores, porque, do ponto de vista da interpretação de Florestan Fernandes, esses autores eles apresentam aí na percepção já de outros sociólogos que os utilizaram para mostrar, para entender e para compreender a formação do povo brasileiro. É neste momento que se estabelece aí os sociólogos clássicos brasileiros no nosso país. Então, vamos conhecer estes sociólogos que são clássicos no nosso país, no caso, os sociólogos clássicos e também os contemporâneos. Vamos conhecê-los um pouquinho de cada um deles. E para isso, eu trago vocês até a nossa galeria. Sim, sempre na galeria, com essas imagens, com este espaço maravilhoso, onde vocês irão conhecer os sociólogos contemporâneos e os sociólogos
Clássicos, sim, um pouquinho, é claro, porque o nosso tempo não permite se aprofundar, mas tenham certeza que vocês conhecerão um pouquinho de cada um deles. E nós vamos começar com os clássicos, sim. Esses quadros, eles não estão com imagens muito claras, né? É por isso, porque vocês ainda não os conhecem. E se conhecem, vamos confirmar agora cada um deles, que são considerados os sociólogos clássicos brasileiros, no caso aqui desses três, e os sociólogos contemporâneos, não só no Brasil, mas também no mundo. É importante conhecer a produção sociológica da contemporaneidade, que também vai trazer como fundamentação ideias, teorias desses clássicos no Brasil e em outros lugares do mundo, como vocês já viram e perceberam. Então, vamos começar com o nosso primeiro autor, que nós consideramos sociólogo clássico aqui no Brasil, que é Karl Marx. É a primeira obra, é o primeiro quadro aqui na direção de vocês. Karl Marx. Esse autor, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818, lá na Alemanha. Sim, ele é alemão, nasceu na Europa, na cidade de Trevers, e faleceu dia 14 de março de 1883, na cidade de Londres, no Reino Unido. Karl Marx é um autor que tem muitas obras e muitos conceitos. E para vocês, nós vamos citar apenas alguns desses conceitos. Não são todos os conceitos dos autores que iremos apresentar. Apenas alguns que nós elegemos para apresentá-los para vocês. No caso aqui de Karl Marx, nós trouxemos o conceito de classe social, mais-valia, ideologia e alienação, superestrutura e infraestrutura. Vejam que é só um pouquinho. A produção acadêmica de Marx é bem maior. Seus conceitos também são um pouco maiores. E nós não vamos conseguir explicar aqui nesta aula cada um deles que nós aqui elegemos. Mas já podem anotar, porque estes conceitos como mais-valia, alienação, ideologia, superestrutura, infraestrutura, já são alguns conceitos de Karl Marx. Mas, de um modo geral, a obra de Marx, o conhecimento científico por ele proposto, está centrado em uma categoria única, que é a praxis. Sim, podem anotar essa palavra, se ela for nova para vocês, e se não for, anotem também, que é para confirmar. E praxis, o que significa? É a atividade humana concreta, aquilo que se faz de fato, não é só a palavra não, e que se faz por meio do conhecimento e prova da veracidade da teoria, ou seja, teorizou, ele disse, ele estudou e ele comprovou através da praxis, ou seja, fez de verdade. Teoria que tem como objetivo último, isso no caso de Marx, a transformação radical. Para Marx, essa praxis de cada um tem que mudar a realidade. E a obra, dentre tantas que Marx escreveu, nós vamos citar aqui os 3 volumes de O Capital. Esta obra é muito importante dentro da produção teórica de Karl Marx na compreensão da sociedade capitalista. Elas foram escritas, respectivamente, primeiro volume em 1867, segundo em 1885 e o terceiro em 1894. Ok? Anotaram tudo sobre Marx? Então vamos conhecer outro sociólogo clássico. No caso aqui, quem é que vocês irão conhecer é Émile Durkheim. Olha só, ele se destacou aqui, já apareceu o nome dele aqui embaixo. E quem é Émile Durkheim? Durkheim nasceu em 15 de abril de 1858.
Este sociólogo clássico, ele é francês. Nasceu na cidade de Épinal. Espero que minha pronúncia esteja correta. De qualquer forma, está aí a cartela para vocês anotarem. E veio falecer no dia 15 de novembro de 1917, na cidade de Paris, também na França. Para Durkheim, o principal conceito, dentre outros, é claro, é o fato social. O fato social permeia toda a obra de Durkheim, não só ele, como outros. Mas, como principal, anotem, fato social. Quando vocês ouvirem este termo, significa que está se referindo a um conceito de Émile Durkheim. E qual foi a obra que nós destacamos para vocês? A obra é As Regras do Método Sociológico, que foi escrita também no final do século XIX, 1895. Nesta obra, Durkheim ele fundamenta o seu método científico. E a partir de 1970 somente, olha que ele era francês, mas lá na França é que tem um interesse crescente pela obra de Durkheim, isso já no século XX, quase 100 anos depois, e que tem indicado a atualidade, ou seja, o quanto o pensamento de Durkheim, mesmo tendo sido proposto, escrito lá no final do século XIX, permanece atual para determinadas questões da sociologia contemporânea. Na atualidade, este autor também é válido. Outro sociólogo clássico que nós iremos apresentar para vocês, antes de terminar de falar de Durkheim, que ele continua sendo estudado, né, na sociologia pelo mundo todo e também aqui no Brasil, não podemos esquecer que é incontestável que os estudos desse sociólogo, no caso de Durkheim, têm como motivação responder aos problemas ligados à moderna sociedade europeia, bem como este autor que nós iremos apresentar para vocês agora, que é Max Weber. Olha aqui o terceiro sociólogo clássico brasileiro que nós estamos apresentando para vocês. Max Weber também é um sociólogo clássico, europeu, e que também tem uma grande contribuição para o entendimento da nossa sociedade. Max Weber nasceu no ano de 1864, no dia 21 de abril, lá em Erfurt, na Alemanha. Outro sociólogo alemão, também aí do século XIX, que tem uma profunda preocupação com os problemas da sociedade capitalista, que até então, lá no século XIX, início do século XX, está se estruturando. Weber, ele veio a falecer no dia 14 de junho de 1920, na cidade de Munique. E o principal conceito, vejam bem, tem outros conceitos também, só lembrando que nós elegemos um conceito de cada autor que nós estamos apresentando aqui para vocês. No caso de Max Weber, nós elegemos ação social. Olha que interessante. Quando você ouvir ou ler ação social dentro da sociologia ou nas ciências humanas, lembrem-se imediatamente de Max Weber, porque ele foi o autor que criou, que teorizou este termo para compreender a sociedade, que é ação social. Max Weber foi um dos principais responsáveis pela adoção de uma metodologia própria para as ciências sociais. Sim, toda ciência tem que ter um método de estudo, tem que ter uma metodologia adequada para entender e compreender os objetos de estudo. E no caso de Weber, ele trouxe uma metodologia que leva em conta o objeto particular das ciências sociais, que ele, no caso de Weber, elegeu, que são as ações humanas. É por isso que a ação social dentro de Max Weber é para compreender, para entender as ações humanas de modo coletivo
dentro da sociedade. Vejam como é interessante aí essa percepção, esse método, esta forma de tentar entender e compreender a nossa sociedade. Uma obra principal de Max Weber, que é também muito conhecida, claro que ele não escreveu somente ela, tem muitas outras, mas só para citar aqui uma obra importante deste autor, nós vamos citar A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi aí escrita e divulgada entre 1904 e 1905, já lá no início do século XX. Este autor é muito importante para nós conhecermos, entendermos e compreendermos a sociedade. No Brasil, quem elegeu, digamos, esses três autores, como nós já dissemos agora há pouco, foi o nosso sociólogo Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos, que chamam esses autores, Marx, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, ele chama de os nossos clássicos da sociologia. E eles têm sido, no caso, esses autores, interpretados em vista da ação, subsidiando a elaboração de conhecimento para o imperativo de transformar a sociedade brasileira ou formar a nação. É importante frisar que, quando eles foram eleitos por Florestan Fernandes, principalmente como sociólogos clássicos para representar o Brasil, é porque as ideias desses autores, eles contribuíram para a tentativa de compreensão da formação do que é ser brasileiro, da nação Brasil. Dentro da sociologia, os métodos, os conceitos que eles trouxeram, não para explicar exatamente, mas para trazer o conhecimento sobre quem somos, como nos formamos, por que vivemos nesta organização social deste ou daquele modo. E esses autores contribuíram para outros autores brasileiros para trazer esta compreensão. Por isso, são considerados clássicos e suas ideias permanecem fundamentando aí outros estudos da sociologia brasileira. Mas para o mundo existem também os sociólogos contemporâneos. São autores que formam aí a sociologia contemporânea, que compreende uma produção sociológica do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais. Ela é considerada uma categorização que visa demarcar uma diferenciação em relação à sociologia clássica, que nós acabamos de apresentar, no caso brasileiro, anterior à Segunda Guerra Mundial, e que foi marcada por contribuições de autores basilares da sociologia, que se desenvolveu a partir de então. A partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, outros sociólogos se destacaram, também com o objetivo de compreender e de revelar um pouco da sociedade na qual nós vivemos. A sociologia contemporânea estuda as causas e consequências das transformações políticas, econômicas, culturais, sociais e etc. Esses pensadores, a partir de suas reflexões, motivam o nosso olhar crítico para o meio em que vivemos. Isso mesmo, os sociólogos contemporâneos continuam trazendo aí contribuições para despertar o nosso olhar, para olharmos aquilo que está à nossa volta, para a nossa sociedade, para as nossas relações, enquanto seres sociais, sociáveis de forma coletiva. A sociologia sempre vai ter esta percepção. E vamos conhecer trouxemos aí dois exemplos que são muito presentes nos estudos da sociologia. Existem outros, mas vamos citar dois autores. E o primeiro deles é Zygmunt Bauman. Sim, este nome, Zygmunt
Bauman, ele nasceu no dia 19 de novembro de 1925. É um autor que nasceu na Polônia. Ele é polonês e na cidade de Poznań. Deve ser esse nome, viu? Eu não estudo polonês, mas anotem aí, está registrado, mas já faleceu. E ele faleceu em 2017, já no século XXI, no Reino Unido. Zygmunt Bauman trouxe também uma grande contribuição com um conceito que é muito citado, muito estudado na atualidade, que é a modernidade líquida. Olha que interessante. E este conceito veio de uma obra também escrita por ele no ano de 1999, que é Modernidade Líquida. Pronto, o nome é simples de entender. Segundo Bauman, as relações entre as pessoas nos dias atuais, elas escorregam pelos dedos, como ele cita, como se fosse um líquido. Nos tempos atuais, essas relações entre os indivíduos, nas sociedades, tendem a ser menos frequentes, menos duradouras e instáveis, portanto, frágeis. Uma frase de Bauman que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a seguinte, ele diz assim, as relações escorrem pelo vão dos dedos, como eu falei agora há pouco, né? Como se fosse um líquido. Isso mesmo, essas relações estão muito frágeis, escorrem pelos dedos das mãos. Por esta analogia, Bauman considera a modernidade como um tempo líquido, onde as relações não são duradouras, elas são frágeis, escorregam pelos dedos como se fosse um líquido. Dessa forma é que Zygmunt Bauman analisa e vê. E aí ele vê não somente as relações, ele vê as relações como um todo, como por exemplo, amor líquido, modernidade líquida, ou seja, tudo vai escorregando de forma muito rápida, que você nem percebe. Olhe que visão interessante. Você já parou para pensar sobre como as nossas relações estão fragilizadas, são muito rápidas, não são duradouras? Quem trouxe essa ideia, através da sociologia, foi esse autor polonês chamado Zygmunt Bauman. E outro autor que nós vamos trazer para vocês, para citar aí como sociólogo contemporâneo, é Manuel Castells. Esse é um sociólogo contemporâneo que nasceu no dia 9 de fevereiro de 1942. Ele tem atualmente 83 anos. Ele é um espanhol, ou seja, ele ainda está vivo, está presente, produzindo, analisando, percebendo aí a sociedade. E como Manuel Castells percebe a sociedade? Ele já traz uma percepção, uma análise através de um conceito que ele vai elaborar de forma mais concisa a partir desse mundo em que vivemos hoje, que tem como base a internet, as redes sociais. E aí ele chama sociedade em rede. Vejam o quanto isso é atual. E é claro que a principal obra de Manuel Castells é justamente um livro, né, que ele vai escrever já no final do século XX, que vai falar justamente sobre a sociedade em rede. É o mundo em que vivemos, em que a internet, ela comanda a rede social da comunicação e da informação, comanda o nosso modo de ser, de viver e de estar. Então percebam que desde Marx, né, no século XIX, até Manuel Castells, na atualidade, esses autores que são considerados clássicos da sociologia, sejam eles sociólogos clássicos ou sociólogos contemporâneos, eles trazem uma percepção, uma visão para a compreensão da sociedade. E, na atualidade, podemos encerrar o nosso encontro de agora com uma frase de Manuel Castells. Vamos ler juntos. A internet é muito mais do que uma tecnologia, é uma forma de comunicação,
de interação social. É através da rede mundial de comunicação, através da internet, que as redes sociais se estabelecem e entram na nossa vida. É o que estamos vivendo. A internet está aí e essa ideia quem trouxe foi o sociólogo contemporâneo Manuel Castells. Fiquemos aqui com os nossos sociólogos clássicos para compreender um pouco mais de nós mesmos em sociedade. Até a próxima, gente!